A Polícia Federal analisa eventual ligação entre a trama para matar autoridades à organização dos atos de 8 de janeiro. E o nosso convidado para falar mais sobre esse assunto é o criminalista Rafael Paiva. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Amigo, boa noite, é um prazer estar com vocês e contem comigo, espero poder colaborar. Muito obrigado. Bom, doutor, nessa semana tivemos essa operação da Polícia Federal, especificamente ontem, e, ao que tudo indica, o Supremo está para entregar a documentação falando sobre os atentados do dia 8 de janeiro. De que forma o senhor acha que esses dois temas podem se unir lá na frente, se a Polícia Federal deve investigar as duas coisas e até o Supremo segurar um pouco essa conclusão das investigações? Bom, evidentemente que num primeiro olhar, numa primeira análise, a gente consegue identificar pelo menos alguma motivação parecida nos dois atos, tanto no ato do dia 8 como agora nesse plano que foi descoberto e revelado pela Polícia Federal. Evidentemente que do ponto de vista jurídico, a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio STF terão que demonstrar que há um liame jurídico, algo que una os atos do dia 8 com esse plano que foi descoberto recentemente. Mas existe sim uma possibilidade de ambos os crimes, os fatos serem unidos numa mesma investigação e um mesmo julgamento. Doutor Rafael Paiva, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, doutor Rafael. Me explica uma coisa, que tem um detalhe que está sendo super discutido, né? O que a gente conheceu até agora, esse plano configura ou não configura crime? Tem um dado ali no relatório da Polícia Federal que essas pessoas fizeram tocaia, fizeram monitoramento, estavam ali, me parece que próximo à casa do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, isso, o que o senhor viu ali é ato preparatório ou é execução, início de execução passível de ser enquadrado como crime? Bom, boa noite, Dora. Para mim é um prazer conversar com você, sou seu fã. E vamos lá, pelo que foi divulgado até esse momento, nós temos que provavelmente há a prática de crimes. Agora, para mim, tecnicamente, está muito longe de uma acusação de uma tentativa de homicídio, por exemplo. Por quê? Como você bem mencionou, quando a gente fala em crime, ela está lá na parte geral do Código Penal, a gente tem o chamado iter crimes, que é o caminho do crime, que vai desde a cogitação, preparação, execução, consumação e alguns falam em exaurimento. Os dois primeiros atos desse iter crimes, no caminho do crime, que são a cogitação e a preparação, elas não são puníveis, né? Então, eu descarto aqui, pelo que foi divulgado até o momento, uma tentativa de homicídio. Me parece que ficaram no planejamento. Agora, evidentemente que durante esse planejamento, alguns outros crimes podem ter sido praticados, como alguns crimes de falsificação de documento, invasão de dispositivos e até mesmo o próprio crime, e aí sim, no meu entendimento, confirmadas essas informações, já estão comprovados que é o crime de associação criminosa. Porque, veja, no crime de associação criminosa, eu preciso ter 3 ou mais pessoas que se unem com a prática de cometer crimes. Mesmo que esses crimes não tenham acontecido, me parece que o crime de associação criminosa já estaria configurado se confirmadas essas informações. Evidentemente que precisa ter um inquérito que vai apurar, as pessoas serão ouvidas. Agora, o crime de homicídio que me parece que ficou um pouco distante ainda da execução. Em que pese eu já ter lido algumas informações de que alguns agentes teriam se posicionado para fazer um ataque. Então, há até um campo jurídico para se dizer que houve um início de execução, porém não foi dada a cabo essa execução por motivo alheio à vontade dos agentes. Seria a passagem do ministro do STF naquele local. Mas isso vai ter que ser bem comprovado dentro do inquérito, dentro de uma investigação e dentro de um processo.
Cristiano Vilela. Doutor Rafael, boa noite. Doutor, existe um ponto que nesse episódio agora, envolvendo essa tentativa ou esse projeto de tentativa de homicídio envolvendo o presidente, vice-presidente da República e um ministro do Supremo, nós temos que esse ministro do Supremo é quem preside o inquérito, as investigações que estão em curso nesse momento. Na sua visão, isso pode ser questionado por parte das defesas, por parte de algum interessado, acerca da eventual competência do Supremo para eventualmente dar sequência a essa investigação, ou especialmente no caso de uma possível eventual suspeição do próprio ministro em relação a presidir esse inquérito? Excelente a sua pergunta. E realmente, a existência desse inquérito já dos eventos do dia 8 de janeiro e principalmente agora, desses fatos que tem o ministro Alexandre de Moraes como uma das possíveis vítimas, evidentemente que esse inquérito não pode mais ser presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. É impensável, do ponto de vista jurídico, a própria vítima ser o juiz da causa. Isso pode gerar no futuro nulidades grandes nesse inquérito, e eu sempre bato nessa tecla. Evidentemente que todos nós queremos justiça, que a justiça seja feita. Mas quando a justiça se confunde com o justiçamento, a gente corre o risco de acontecer o que a gente vê acontecendo hoje na Operação Lava Jato, onde as pessoas foram presas, valores foram bloqueados, e hoje as pessoas estão soltas, valores sendo liberados. Então, o justiçamento, que é essa ânsia por uma justiça feita ao léu, feita sem o respeito às diretrizes básicas do processo penal, com certeza é um prato de mão cheia para que no futuro a defesa possa alegar algum tipo de nulidade. O problema é que vai alegar o tipo de nulidade para quem? Se o STF seria aqui a última corte para quem alguém pudesse recorrer, talvez uma corte internacional, mas a gente sabe que essas decisões têm um peso bem pequeno aqui dentro da soberania do Brasil. Então, eu vejo com muita preocupação o fato desse inquérito ainda continuar sendo presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Doutor Rafael, talvez muita gente se questione as pessoas que foram presas nessa terça-feira. Quais são as chances delas continuarem presas? Se as defesas vão ter êxito para conseguir a soltura nesse momento em que ainda há muita investigação em andamento? Bom, me parece que os decretos de prisão, eu fiquei na dúvida se são prisões preventivas ou temporárias. Se a gente trabalhar com a ideia de uma prisão preventiva, são preventivas, perfeito. A prisão preventiva, para que vocês possam entender, nossa audiência aqui, é uma prisão cautelar, uma prisão que acontece antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, é a prisão de alguém que tecnicamente é considerado inocente aos olhos da lei e aos olhos da justiça. Para que essa prisão seja decretada, ela tem alguns requisitos. Então, tem que ser para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a garantia de aplicação da lei penal. Mas me parece um pouco complicado esse decreto, na medida em que os fatos teriam acontecido já há 2 anos. Então, não existe uma contemporaneidade que justificasse essa prisão, tá legal? Evidentemente que ela pode ser justificada, e eu confesso que eu não li ainda a decisão de decretação dessas prisões, pela garantia da conveniência da instrução criminal. Mas me parece que são prisões um pouco frágeis do ponto de vista jurídico, na medida que são fatos antigos e que, de alguma forma, a justiça vai ter que demonstrar para a manutenção dessas prisões que ainda existe um risco desse plano ser levado a cabo, de realmente alguém executar esse plano. E aí eu não tenho informações suficientes para dizer se a Polícia Federal levantou informações de que esse plano ainda existia, estava aceso, que estava para acontecer, ou se realmente foi algo que ficou lá em 2022. Perfeito. Conversamos com o criminalista Rafael Paiva. Mais uma vez, doutor, obrigado por nos atender. Um bom descanso e voltaremos a nos falar. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Boa noite. Obrigado.